Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero fazer uma revisão aqui de vídeo, né? Aproveitando os resultados trimestrais de uma ação que nós recomendamos há algum tempo, subiu mais de 300%, pagou um monte de dividendos. Vou falar um pouco a respeito dela. E apesar disso, apesar de toda essa alta, é uma ação que continua bastante barata. Deixo claro o meu convite antes aqui para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E como estamos falando, vamos falar também de dividendos, né, pessoal? Quero deixar aqui para quem ainda não baixou o nosso guia dos dividendos, onde eu falo ali a respeito num texto, trazendo alguns exemplos de ações interessantes para dividendos, tem algumas recomendações dos nossos analistas, né, e como é interessante montar uma carteira focada em dividendos. As informações todas aqui na descrição. Então a empresa, né, pessoal, que a gente vai falar hoje é a Marco Polo, né? A gente fez uma força-tarefa ali, meados de 2022, 2023, para recomendar bastante a Marco Polo. Eu lembro que no caso do nosso serviço de consultoria, tem cliente que se eu falar em Marco Polo vai me dar com um pedaço de madeira na cabeça, né? De tanto que a gente falou sobre a Marco Polo. E por quê? Porque quando veio a pandemia, né, a Marco Polo, ela sofreu demais, tá? E normalmente, quando o mercado interno não estava bom, o mercado externo ele compensava e vice-versa. Só que pandemia ferrou tudo, né? E a empresa que já tem mais de 70 anos aí de história, ela já passou por muita crise, então ela conseguiu se readequar rapidamente, né? E ela fechou algumas unidades, readequou a produção, e ela não tinha muita necessidade de investimento para aumentar a produção de qualquer forma, tá? Então a gente tinha uma empresa enxuta, tinha enxugado bastante, custos caindo, despesas caindo, e mesmo que ela não fizesse nenhum aumento de receita, a margem ia aumentar, né? E quando a gente olhava lá o preço da ação, isso que é o mais interessante, né? O preço da ação estava o mesmo, né? Lá em 2021, 22 para 23, do que o pico lá da crise, né? Quando a gente fosse olhar a cotação lá de 2020. Ou seja, a Marco Polo era uma empresa que tinha boas perspectivas, né? De melhora de resultados sem nem precisar aumentar a receita. Então a gente tinha um cálculo ali, um cenário muito conservador, que era simplesmente aumentar as margens e a ação deveria valer pelo menos 3 vezes mais do que valia na época. Tá? Então a gente percebe aqui que ela sofreu com a questão da pandemia e depois, né, nós tivemos um bom aumento de receita. Isso que eu não estou considerando nem a questão de a gente nem estava considerando aumento de receita. Mas como o mercado acabou aquecendo para Marco Polo tanto internamente quanto externamente, os resultados vieram ainda melhores do que o esperado. E o mais engraçado é que o preço da ação estava lá no chão e a empresa já estava anunciando resultados melhores. Ou seja, o mercado estava ignorando completamente. Que é o que eu comento sempre, né? Não tem como a gente saber para onde os preços vão, mas tem como a gente saber para onde os resultados vão. E se os resultados vão para cima e o preço da ação não vai para cima, isso significa que a ação está barata. A gente sabia que a Marco Polo ia subir 300%? Claro que não, senão eu não estava nem aqui conversando com vocês, né? E por isso que a gente diversifica. Agora, o resultado estava lá mostrando que estava positivo e o mercado estava ignorando isso, né? E se isso já acontece com empresas de ações com bastante liquidez e que são muito acompanhadas, imagina com ações de small caps, como é o caso aqui da Marco Polo, que apesar de ser uma excelente empresa, ela não é tão acompanhada como uma Petrobras, como uma Vale ou como um Banco Itaú. Então, na verdade, nós erramos na nossa avaliação, porque a gente fez um cálculo conservador de simplesmente a empresa voltar ter a mesma receita dos anos anteriores, mas ter uma margem maior, e a receita aumentou bem, o lucro aumentou pra caramba, né? A expectativa que a gente tem é que continue crescendo os resultados, até porque quando a gente olha, né, por exemplo, os resultados do quarto trimestre de 2024, eles mostram isso, né? A gente teve receita aumentando 30%, tanto na parte de ônibus rodoviários, aumento de 10%, micro-ônibus 185%, ônibus urbanos quase 12%, aumentando a produção tanto no Brasil quanto no exterior, e como a empresa está com a questão de custos e despesas bem acertadinho, bem azeitadinho, o lucro líquido disparou quase 18%, chegando a 320 milhões, e o melhor, a carteira de pedidos está muito firme, tá sem sinal de arrefecimento, ou seja, esse ano deve ser mais um ano fantástico aqui para Marco Polo,
que mesmo apesar de toda essa alta, né, a ação aí está operando com múltiplos, um PL na casa de 6, 7 vezes. É muito baixo, considerando aqui a qualidade e a previsibilidade da empresa. E outra coisa que nós comentamos na época, como ela tinha uma baixa necessidade de investimento, possivelmente o payout dela iria voltar acima da média histórica, iria ficar acima da média histórica, mais para 50%, 60% do que 30%, 20%, né, que foi o que acabou acontecendo, porque ela não tem essa grande necessidade aí de investimentos para aumentar a produção, tá? E foi o que acabou acontecendo. Para vocês terem uma ideia, só para a gente mostrar aqui como é importante essa questão do aumento do lucro para aumentar o nosso dividendo, quando nós recomendamos a Marco Polo lá em 2022 para 2023, o valor dela, pessoal, era R$ 2,77, o valor nominal, tá? Ela pagou nesse período R$ 1,22 de dividendos. Então, se eu pegar R$ 1,22 dividido por R$ 2,77, eu tive um pagamento de dividendos que não era o principal atrativo, mas um plus de 44%. Né? Por isso que quando a gente consegue pegar esses ativos que estão bem defasados, mesmo, né, o preço da ação defasado, mesmo com a empresa já anunciando que vai ter bons resultados, a gente tem que aproveitar porque eu tenho chance de ganhar com a valorização e também com a questão aqui do pagamento de dividendos, né? E como eu falei, 2025 deve ser mais um ano positivo e apesar da alta, é uma ação aí que continua bastante barata, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, as nossas assinaturas da Casa de Análise, a Research da Capitalizo, a consultoria para quem tem valores acima de 300 mil, o relatório de performance, né, pessoal, que tem os resultados de todas as nossas estratégias. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, né, basta nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!